Servos e servas do Deus Altíssimo, eu vos saúdo com a paz de Cristo. Amém. Apanho o exemplar da palavra do Senhor e abro no livro das Revelações, ou livro profético, Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Vamos efetuar uma leitura básica. Está escrito: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu Deus do céu, forte, hein? Meu Deus. Podem tomar os seus assentos. É forte, sim. Meu Deus. O título da mensagem que ora vos trago da parte de Deus para a sua igreja é: a igreja que deixou Deus doente. Vou repetir o título da mensagem: a igreja que deixou Deus doente. O propósito específico da mensagem é exortativo. O texto bíblico que ora acabamos de ler nos fala concernente o discípulo de Jesus, por nome João, que estava na ilha de Patmos, ilha esta situada no mar Egeu. E o que é ilha? É uma porção de terra cercada por águas. Então João estava na ilha de Patmos quando ele escreveu as 7 cartas ditadas por Deus aos anjos da igreja ou das igrejas que estavam situadas na província romana da Ásia. Anjos, pastores de cada igreja. Vejamos aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 11. Vamos conferir a Bíblia. Quem dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. 7 cartas ditadas por Deus e escritas por João e enviada às 7 igrejas que estavam situadas na província romana da Ásia. A primeira carta, a igreja de Éfeso. Diga: igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, na carta, ela é elogiada pelo seu bom trabalho. Essa igreja rejeitava falsas doutrinas e não desanimava na perseguição, mas, porém, o seu amor estava esfriando. A igreja precisava voltar às suas raízes. A igreja precisava voltar ao primeiro amor. A segunda carta, direcionada ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Esmirna. Repita após mim, diga: Esmirna. Esta igreja era uma igreja pobre, e de tanto confiscar os bens desta igreja, ela
mas ela foi elogiada por suportar o grande sofrimento a que ela estava submetida. Esmirna não recebe nenhuma crítica. A recomendação é de que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. E Esmirna recebe a promessa da recompensa, a coroa da vida. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Repitam após mim, diga Pérgamo. A igreja de Pérgamo é elogiada por manter a fé e a confiança em Cristo. Mas ela, porém, é criticada por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. A recomendação de Deus na carta para esta igreja, a igreja de Pérgamo, é um convite ao arrependimento. Ela recebe como promessa um maná escondido e uma pedra com um novo nome. A quarta igreja é a igreja de Tiatira. Diga, igreja de Tiatira. Ela é elogiada pelo amor, pela fé e pela paciência que ela demonstra. Também é elogiada pelo serviço prestado e as boas obras que melhoraram em relação ao início. É criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. A recomendação de Deus para a igreja de Tiatira é que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. A igreja de Tiatira recebe a promessa de que governarão nações e receberão a estrela da manhã. A quinta igreja, a igreja de Sardes. Repito após mim, diga, igreja de Sardes. Alguns eram fiéis em Sardes, mas porém é criticada por ser uma igreja morta. A recomendação para que se arrependam e fortaleçam o que ainda lhes restava aos poucos fiéis é prometido as vestes brancas. Esta é a igreja de Sardes. Agora a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. Diga, igreja de Filadélfia. Esta é elogiada por perseverarem na fé, por obedecerem a Cristo e honrarem o nome de Cristo. A igreja de Filadélfia não recebe nenhuma crítica. A recomendação é para que sejam fiéis. Para a igreja de Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome e a nova Jerusalém. E a sétima igreja, e é esta que eu quero tratar convosco nesta mensagem, é a igreja de Laodiceia. Diga, igreja de Laodiceia. Esta igreja não é elogiada em nada. Ao contrário, ela é criticada por ser morna, por ser indiferente e por não perceber a própria condição miserável em que ela se encontrava. A igreja de Laodiceia recebe a recomendação para se arrependerem e serem zelosos, e os que vencerem recebem a promessa de que compartilharão do trono de Cristo. A igreja de Laodiceia foi a que mais recebeu uma dura crítica de Deus. Eles não buscavam a Deus plenamente. Eles não se dedicavam plenamente, totalmente à obra de Deus. E também não abandonavam de vez. Eles estavam lá e cá. Eles eram mornos, não eram frios e também não eram quentes. E Deus diz nesta carta à igreja de Laodiceia: eu estou a ponto de vomitá-los. O vômito é uma eliminação involuntária do conteúdo gástrico. Quando algo que comemos nos faz mal, o próprio organismo lança para fora. Deus fez uma alusão ao vômito
e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. 14. Saúdavos Lucas, o médico amado, e Demas. 15. Saudai aos irmãos que estão em... e a ninfa e a igreja que está em sua casa. 16. E quando esta epístola ou carta tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então Laodiceia já havia recebido mensagens pastorais através do apóstolo Paulo. A água da cidade, ela vinha de aquedutos das fontes termais de Hierápolis, a cerca de 10 quilômetros. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. Quando Deus faz alusão a vomitar, ele faz referência à água morna que eles bebiam e se sentiam mal. A cidade de Laodiceia havia muitas indústrias de tecidos. Havia laboratórios com produção especial de um famoso colírio. Também tinha uma escola de medicina, ou seja, a cidade era rica. Deus diz à igreja de Laodiceia que os irmãos estavam vestidos com tecidos bons e caros, mas porém estavam nus. Sua vergonha estava exposta diante de Deus. Deus diz à igreja de Laodiceia que eles fabricavam nos laboratórios um colírio especial, mas eles estavam cegos, não enxergavam o seu estado espiritual decadente. A igreja de Laodiceia havia deixado Deus para fora do templo. Uma igreja rica, mas porém pobre diante de Deus. Então Deus oferece para essa igreja ouro, não riquezas materiais, ouro puro que há nos céus. Deus oferece a essa igreja vestiduras brancas, ou seja, santificação. Deus oferece a essa igreja colírio, cura. Deus disse que estava de fora e queria entrar, e ele estava batendo a porta para entrar. Deus diz que queria cear com eles e eles com Deus. O que significa isso? Comunhão. Deus queria que eles pudessem reinar com ele e se assentar no trono. Aleluia. Laodiceia representa nos tempos atuais uma igreja morna, indecisa, ou uma igreja indiferente, que serve a Deus e o mundo ao mesmo tempo e não se posiciona espiritualmente. Mateus capítulo 6, versículo 24. Preste atenção no texto, por favor. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Aqueles que congregavam na igreja de Laodiceia vestiam-se muito bem. Era uma igreja linda, uma igreja grandiosa, uma igreja bela, literalmente falando. Mas haviam deixado Deus para fora do templo. Deus estava à porta batendo. Diz: estou batendo a porta, eu quero entrar, eu quero cear com vocês. Abram a porta que eu quero entrar. Glória a Deus. Deus só. Os crentes de Laodiceia não abandonavam de vez a obra do Senhor, mas também não se dedicavam à obra de Deus. Por isso eles eram mornos.
E Deus diz: estou a ponto de vomitar vocês. No sentido literal da palavra, quem vomita é porque está passando mal, é porque está doente. Estou ministrando sobre o tema: a igreja que deixou Deus doente. Amados ouvintes, queridos irmãos, a pior classe ou a pior categoria de crentes é o morno. O frio já assume que vive pecando mesmo, que satisfaz as vontades mundanas mesmo. O crente assume que é de Deus, que já mortificou a carne e vivificou o espírito, os prazeres carnais foram sepultados. Mas o crente morno não está lá nem cá. Ele está entre a frieza e a quentura. O crente morno está entre a frieza e entre a quentura. Está no meio, não se assume, é indeciso. É verdade. Deus santo, Deus de poder. Ora se diz crente, ora se diz frio. Ora se diz quente, ora se diz frio. Fica no meio. Deus está a ponto de vomitá-lo. Esse tipo de crente está deixando Deus doente. Como está a sua temperatura espiritual? Fria, morna ou quente? Pergunte para o teu irmão. Como está a sua temperatura espiritual? Fala: se está fria, aquece. Esquenta. Nós precisamos tomar uma decisão. Em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, Elias chama o povo para uma decisão. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, companheira de Baal, deuses da fertilidade. Elias, capítulo 18, versículo 21. Põe para mim, por favor. Preste atenção para que vocês entendam. Elias, no Monte Carmelo, chama o povo para uma decisão. A igreja de Laodiceia é uma igreja indecisa. Está escrito, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Olha quantos profetas de Baal e Azera haviam. Juntos 850 profetas que serviam a mesa de Jezabel, que comiam a mesa de Jezabel. Versículo 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, com também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. No versículo 39 de 1 Reis, capítulo 18, quando eles viram que o Deus de Elias respondeu com fogo, eles caíram prostrados com seus rostos em terra e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e tomaram uma decisão de servir o Deus de Elias. Versículo 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa geração dos tempos atuais precisa tomar uma decisão: ou serve a Deus ou não serve a Deus, ou você é frio ou você é quente, morno você não pode ficar. Deus está a ponto de vomitá-lo para fora. Em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, Josué chama o povo para uma decisão: deitar fora os deuses de seus antepassados, que os seus antepassados serviram. Jogue fora e sirva a Deus. Porém, eu e a minha casa, disse Josué, serviremos ao Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses as quais serviram vossos pais além do rio e do Egito, e
enquanto há vida, após a morte segue-se o juízo. Que tipo de crente é você? Frio, morno ou quente? Se você é um crente quente, dê um sinal. Glória a Deus, aleluia! Se você é um crente quente, dê um sinal. Dê um sinal, dê um sinal. Lama canto de calabacê. Lama canto de chama, lama canto de calabacê. Que tipo de crente é você? Frio, morno ou quente? Aleluia, Deus! Que tipo de igreja nós somos? Somos como a igreja de Filadélfia, que recebeu elogios de Deus? Somos bem como a igreja de Esmirna, que recebeu elogios de Deus? Ou somos como a igreja de Laodiceia, que recebeu duras críticas? Qual o conteúdo de uma carta Deus enviará a nós? Meu Deus! Advertências ou elogios? Deus Santo, hein? Eita, Jesus querido! Vou repetir. Aleluia! Qual o conteúdo de uma carta Deus enviará a nós? Elogios ou advertências? Das 7 igrejas da província romana da Ásia, Laodiceia foi a mais criticada. Porque eram crentes hipócritas, eram crentes dissimulados. O bem material já havia tomado conta daquela igreja e não se dedicavam totalmente às coisas de Deus, e também não abandonavam de vez as coisas de Deus. Existem pessoas que pensam que podem servir a Deus e ao mundo, podem servir a Deus e ao pecado. Morno está no meio, nem frio nem quente. Então, nesta noite, se você é um crente morno, não desça para a frieza, suba para a quentura e se aqueça no fogo do Espírito Santo. Se aqueça no fogo do Espírito Santo. Conclusão da mensagem. Se você até o presente momento é um crente morno, volto a repetir, não desça para frio, suba a sua temperatura espiritual para quente. Um crente fervoroso na obra de Deus, um crente fervoroso na presença de Deus, e comece a se aquecer no fogo do Espírito Santo. E não seja como os crentes laodicenses. Jesus está à porta batendo. Deixa ele entrar em sua vida, deixa ele mudar a sua vida, deixa Jesus mudar a sua temperatura espiritual. Para isso você precisa tomar uma decisão, você precisa se entregar sem reserva à obra do Senhor, para que ele possa se aquecer no fogo do Espírito Santo e você ser um crente fervoroso na obra e na presença de Deus. Quem pode exaltar, quem pode glorificar o nome do Senhor nesta noite? Glória a Deus, aleluia! Olha para o irmão e irmã que está ao teu lado. Diga: não seja um crente como os crentes laodicenses. Fala: seja um crente como os crentes, diga, de Esmirna, de Filadélfia. Fala: podem te perseguir, podem te caluniar, pode passar provas, pode haver perseguições, calúnias. Diga: mas eu não vou ficar morno, não vou ficar morno. A minha temperatura espiritual será aquecida, será sempre aquecida, fervorosa na obra do Senhor. Eu não sou crente frio, eu não sou crente morno, eu sou crente quente na obra e na presença do Senhor.
precisa tomar uma decisão. Morno não dá para ser, porque Deus está a ponto de vomitar, jogar para fora. Ele não está suportando mais. Deus não quer simpatizantes de nossa fé. Deus não quer um lugar para massagem no ego. Um lugar onde a palavra vá de encontro àquilo que você quer ouvir. É o que Deus quer falar. Então nós precisamos nos posicionar. Não podemos ser indiferentes. Não podemos ser indecisos. Ou é ou não é. Morno não tem como ser. Ou frio, assumo de vez que eu não quero Deus. Estou no pecado, estou na prática do mundo mesmo, não quero Deus, sou frio. Ou quente, fervoroso. Não, eu quero me dedicar, eu quero me empenhar, quero ter compromisso com as coisas de Deus. Eu quero ser um crente fervoroso. Morno não está nem lá e nem cá. Pode subir, como também pode descer. Tome uma decisão pela fé e seja um crente fervoroso na obra do Senhor.